Bom dia, pessoal. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Alguma dúvida quanto ao trabalho, gente? Se tiverem alguma dúvida, já sabe, pergunta antecipadamente, certo? Mas no geral, é um trabalho bem semelhante ao que tivemos na outra unidade. Os requisitos são bem parecidos, certo? Evitem fazer cópias de sites, né? Busquem pesquisar e daí elaborar o seu trabalho. É um tema que permite isso. Permite que você pesquise bastante, tá bom? Nossa aula hoje de redação. Estou sentindo a falta da atividade de muitos alunos, hein? Vamos deixar para fazer que nem na outra unidade, quando chegar nas últimas 2, 3 semanas, tentar se tornar o melhor aluno do mundo. Não é legal, né? Então, vamos tentar manter o equilíbrio para que possamos ter algum aprendizado, né? Que algumas pessoas alegam que não dá para aprender dessa forma, mas vamos tentar atingir algum objetivo, né? Então, vamos lá para a nossa aula de redação do terceiro ano. Esse assunto hoje é bem legal, hein? É mini dissertação, como o nome já diz, né? Mini dissertação, a dissertação pequena. Agora vamos entender quando é que nós vamos utilizar, de que forma devemos estruturar, certo? Está na página 126 do módulo de vocês. Quem já pegou o módulo da terceira unidade já pode folhear aí, já pode dar uma olhada. Então vamos lá entender esse conteúdo, tá bom? Geralmente é de costume que nos vestibulares se peça para fazer uma dissertação completa, né? Aquela dissertação que você tem no máximo 30 linhas, né? Mínimo 20, máximo 30 linhas. É o que se costuma utilizar. Mas em algumas situações, a depender da proposta do vestibular, ou de uma prova que você vai fazer para um concurso, ou de uma prova até mesmo para uma seleção de algum cargo de emprego, pode aparecer a proposta de dissertações menores. Não é escrito lá, faça a mini dissertação. Mas pelo que se pede, pela quantidade de linha que se estipula, significa que aquilo ali é uma mini dissertação, como acontece, por exemplo, na avaliação de vocês, na primeira e segunda questão de redação. Ali você pode encarar aquilo como uma mini dissertação, tá bom? Por que mini? Porque você vai ter no máximo 10 ou 15 linhas para atender aquela proposta. Então você não pode se alongar. Você precisa ser mais sucinto, mais resumido e objetivo. Então exige do candidato qualificações para isso, tá bom? A estruturação da mini dissertação é a mesma do texto dissertativo. Tem que ter sua introdução, tem que ter o seu desenvolvimento e tem que ter a sua conclusão. Geralmente, uma estimativa de proporção, tendo a ideia de 10 linhas, digamos que você deseja fazer sua mini dissertação em 10 linhas, você pode estruturar a introdução com 3 linhas, pode ter o seu desenvolvimento com cerca de 5 linhas e terminar com uma frase curta, com cerca de 2 linhas, certo? Não é algo rígido, né? Depende do que você, se você for atingir 15 linhas, lógico que você pode estender um pouco mais, né? É importante perceber que essa estruturação não significa uma quantidade de parágrafos. Lógico, você tem 10 linhas para fazer, talvez você não queira fazer 3 parágrafos, ou ainda fazer desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, né? Ficaria uma coisa, esses parágrafos muito minúsculos. Então, você pode anexar, juntar sua introdução ao seu desenvolvimento, ou desenvolvimento e conclusão, ou quem sabe fazer um único parágrafo bem estruturado que resolve toda aquela questão. E naquele parágrafo a pessoa vai perceber que existe a introdução, que existe o desenvolvimento e que existe também a conclusão, tá bom? Isso é uma mini dissertação. Eu coloquei um exemplo de mini dissertação, eu produzi um exemplo de mini dissertação, me utilizando do tema, que é o tema do trabalho de vocês, né? Avanços tecnológicos na pandemia, até para vocês terem uma noção do que é possível fazer com esse tema, tá bom? Aí eu coloquei cores diferentes, em vermelho eu tenho a minha introdução, nesse azul clarinho eu tenho o meu desenvolvimento, e fez com a minha conclusão, né? Com um azul num tom mais forte. Vamos lá? É a introdução diante desse tema, avanços tecnológicos na pandemia. As necessidades de comunicação e interação social, de exercer funções educacionais e econômicas, por exemplo, impulsionaram uma revolução no cenário tecnológico. Pronto. Eu introduzi. Minha ideia, a tese é de que o cenário tecnológico foi necessário, né? Foi necessário nesse momento de pandemia. A tecnologia foi reformulada, né? A partir disso, por conta das necessidades da pandemia. As pessoas precisavam conversar mais, as escolas precisavam ter relação com os alunos e também a questão de economia. Agora, essa é a minha ideia, a tese.
e eu vou desenvolvê-la agora, juntamente aqui com a minha introdução, ó. As escolas descobriram programas e recursos tecnológicos que têm servido para aproximar professores e alunos e construir a aprendizagem. Empresas buscaram formas tecnológicas de alcançar os clientes em uma tentativa de manter suas funções econômicas estáveis. Artistas fizeram uso de lives em redes sociais para preservar a relação com o seu público. Até mesmo algumas instituições religiosas lançaram mão de tecnologias para fortalecer a fé durante a pandemia. Então, aqui eu peguei a minha ideia, a tese, que eu utilizei como, por exemplo, a questão das escolas e de empresas, e eu ampliei e discuti isso, certo? Eu apresentei a necessidade da escola de se relacionar com o aluno, professor e aluno, por isso buscou ferramentas como canal, que eu tive que criar, o uso do Zoom. Também falei da questão das empresas que buscaram o delivery, buscaram o live crew e tudo mais com o objetivo de manter as questões econômicas estáveis. E eu fui além, que eu falei também da questão dos artistas, né? E também das instituições religiosas que têm suas celebrações, suas missas, cultos, utilizando também aplicativos, né? Muitas têm feito isso. Então, dessa forma, eu peguei minha ideia, a tese, apresentada na minha mini introdução, e discuti no meu mini desenvolvimento. O que é que falta para eu completar minha mini dissertação? A minha mini conclusão. Vamos lá? Dessa forma, as tecnologias têm obtido grande sucesso em auxiliar a população em diversos setores durante esse período de pandemia. Pronto, concluí minha mini dissertação. Não é um tema que eu precisava apresentar uma solução, não é uma problemática, que eu tivesse que chegar na minha conclusão e apresentar uma resolução, algo que pudesse resolver a situação. É um tema que me permite explicar, né, uma redação mais informativa, tá bom? Então, isso é uma mini dissertação. É uma dissertação com um tamanho reduzido, mas que respeita todas as normas, regras da dissertação padronizada. Nossa atividade para casa, na página 128, 129, 130 e 131. Já temos bastante aí, né? Porque realmente nessa aula é bem curta o assunto, não é necessário dividir de 2 etapas, acaba ficando muita atividade. Mas se ficar qualquer dúvida, pessoal, pergunte através do WhatsApp, tá bom? Não tenham medo de mim, não. Podem perguntar sobre o trabalho, podem fazer tudo direitinho. Certo, gente? Um abraço para vocês, bom final de semana. Lembrem-se, a pandemia não acabou ainda, né? Queremos agora a abertura de muitas coisas, mas a doença está no nosso meio ainda, tá certo? Então, tomem cuidado, nada de correndo pro shopping, hein, pessoal? Tá bom? Tchau, tchau, até a próxima semana.